Hoje eu vou falar sobre como os pais devem viver com seus filhos. Preste muito atenção. O filho começa a vida na dependência dos pais e os pais terminam a vida na dependência dos filhos. Como viver nesse meio termo? Compartilhe, irmãos. Olha, o que eu vou falar é muito importante. Os filhos começam a vida na dependência dos pais e os pais terminam a sua vida na dependência dos filhos. Como viver nesse meio termo entre o nascimento de um filho e o final da vida de um pai? Como a gente deve viver? Para quem não me conhece, eu sou Charles Duarte, sou pastor evangélico há 20 anos. Tenho este momento que eu chamo momento Lar Feliz em Cristo. Eu tenho um ministério particular de família chamado Ministério Lar Feliz em Cristo, onde eu dou palestras, seminários, encontros de casais. Tenho ido a muitos lugares, a lugares longe, levando a palavra de Deus. Não agora nesse período da pandemia. Nós estamos aqui nas lives para que até que passe esse período difícil que nós estamos vivendo, tá bom? Pois bem, vamos ler a Bíblia então. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Aí continua. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esta foi a leitura bíblica. Os filhos começam a vida na dependência dos pais e os pais terminam a vida na dependência dos filhos. Como viver entre o nascimento de uma criança e a morte de um pai, até a morte de um pai. Como viver? Isto é muito sério, muito importante e vamos começar a falar sobre isto. É muito importante e é muito sério nós entendermos que a criança, o filho, quando ele vem ao mundo, ele é totalmente dependente dos seus pais. Ele é dependente dos seus pais em tudo. Sim, em tudo. Você um dia foi filho, aliás, você foi filho, criança pequeno, claro, você é filho, não tem como não ser, né? Mas você foi tão pequenino, nós fomos já tão pequeninos, que não sabíamos nem nos higienizar. Nós não sabíamos falar, nós não sabíamos andar, nós não sabíamos de nada. Os pais, os nossos pais, foram as pessoas que nos criaram, cuidaram de nós, em todos os aspectos da nossa vida. Eu fui criado por vó paterna, depois de 40 dias de nascido. Mas, mesmo com apenas 40 dias de nascido, eu tive e fui muito bem cuidado por minha avózinha, que hoje já está no Senhor. Então o filho, ele começa a vida na dependência total dos pais. E ele fica, esse filho, por um período longo na dependência dos seus pais. E aí a criança, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, chega a se tornar um pré-adolescente, um adolescente, depois passa a ser um jovem, um senhor, uma senhora,
casa, gera filhos, com o passar do tempo fica velho, e aí o ciclo começa a mudar. Os pais, dependendo do avanço de anos na vida dos pais, ele começa então a depender de alguém. Então é muito sério isto. Nós seremos sempre dependentes uns dos outros. Ninguém é autossuficiente, ninguém consegue viver sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. E o apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos filhos que os filhos devem obedecer, honrar o seu pai e a sua mãe, porque o apóstolo Paulo disse que este mandamento é o primeiro com promessas. O filho que honra o pai, que honra sua mãe, que obedece seu pai, que obedece a sua mãe, ele tem algumas garantias da parte de Deus como promessas. Quais são as garantias de Deus para esse filho obediente, para esse filho que honra o pai e a mãe? É a promessa de uma vida bem, viver bem, e é uma promessa de uma vida longa, para que te vá bem em tudo e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o filho que honra pai e mãe, que escuta pai e mãe, que dá valor aos ensinos dos seus pais, são filhos que têm uma vida abençoada, uma vida feliz aqui na terra, e uma vida longa. E quem é que garante a felicidade desse filho? Deus. Quem é que garante a este filho uma vida longa e abençoada? Deus, que fez a promessa para os filhos. O que mais se vê nos dias de hoje são filhos rebeldes, desobedientes, filhos que não sabem honrar os seus pais. Logo, não serão felizes esses filhos e não duram muito sobre a terra. Tempos atrás eu fui fazer o culto fúnebre num cemitério de alguém da nossa igreja, e lá eu tive a curiosidade de olhar as placas identificatórias de cada túmulo, e eu percebi que havia mais jovens do que pessoas idosas, pessoas que morreram prematuramente, doenças, acidentes, e muitos, são diversos os casos que levam uma pessoa à morte na juventude. E aí eu comecei então a pensar por que esses filhos morrem tão jovens. Talvez, e na grande maioria, eu posso afirmar, são filhos rebeldes, desobedientes, que não sabem honrar os seus pais, que ignora os ensinos dos seus pais, ignora a honra que deveria dar aos seus pais, e por isso morrem prematuramente, porque a promessa de Deus é a mesma que Deus fez em Êxodo capítulo 20, é que esse filho que honra pai e mãe terá uma vida longa, morrerá fartos de dia, morrerá com uma vida abençoada e já fartos de dia. Ou seja, chega uma fase na vida da pessoa idosa que ela diz para Deus: Senhor, pode me levar porque eu estou farto de dias. Por isso é muito importante nós entendermos que o nosso sucesso aqui na terra, a nossa felicidade e ser feliz e viver muitos anos felizes na terra depende de como nós honramos e obedecemos os nossos pais. Isto é muito sério, muito importante.
Então, só recapitulando o pensamento que nós estamos desenvolvendo hoje, é que o filho começa na dependência do pai e o pai termina a sua vida na dependência do filho. Como viver nesse meio termo? Como viver nesse período do nascimento do filho à morte do pai? É aí que está o segredo para uma vida feliz e abençoada. E aí, queridos, o que me chama a atenção nesse texto sagrado é que os filhos que são obedientes, que honram os seus pais, a Bíblia fala que isso é justo. É mandamento de Deus. Não foi o homem que inventou isso, foi Deus que disse para os filhos honrar o pai e a mãe para serem felizes e abençoados por Deus. E aí, o que me chama também mais atenção aqui é que os versículos continuam dizendo, por exemplo, no versículo de número 4, aí o versículo já começa agora a falar com os pais. O versículo de número 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, que é ensino, e admoestação do Senhor e instruções do Senhor. Aqui está o segredo para um pai criar o seu filho. Ele deve criar o seu filho sem provocar iras a este menino, não pode provocar ira, e o pai, ele deve criar o filho na doutrina e admoestação do Senhor. O pai deve instruir o filho a Deus. Se você é pai e não ensina nada de Deus para o seu filho, tu estás em pecado, tu estás em rebeldia a Deus. Você, pai, você, mãe, tem a obrigação de conhecer Deus, de se aproximar de Deus, para ensinar Deus ao seu filho, para ensinar a tua casa. É Bíblia. Eu estou ensinando o segredo para uma vida feliz e abençoada na família. Os pais devem conhecer a Deus para ensinar os seus filhos no caminho de Deus, os caminhos de Deus, a vontade de Deus, admoestar, doutrinar o seu filho, instruir. A Bíblia não diz que o pai deve espancar o filho, quebrar o filho no cacete. A Bíblia não fala que o pai deve maltratar o seu filho. Não está isso na Bíblia. Está na Bíblia que o pai não é para provocar a ira ao filho, e são diversas as formas de provocar a ira na vida de um filho, e o pai não pode provocar. O pai deve criar, quer dizer sustentar, alimentar, ensinar, instruir, conduzir, viver com esse menino, dando o exemplo para ele. E a Bíblia diz que deve ensinar esse filho na doutrina e admoestação do Senhor. Então, pais, pelo amor de Deus, não podemos viver uma vida longe de Deus e achar que seremos um bom pai sem Deus. Deus é pai, e o maior exemplo para ser um bom pai é seguir a Deus, é estar na presença de Deus. Não adianta você ficar longe de Deus e querer ensinar o seu filho sem as instruções do Senhor, porque isso não é bom, não vai ser bom. E Deus está dizendo aqui que o filho deve obedecer o pai, mas obedecer o pai no Senhor. Não é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é feio, é ridículo o pai que pega o filho e ensina ele a viver uma vida de orgias, de bebedices. É feio, é ridículo, é pecado um pai ensinar um monte de coisas erradas aos seus filhos e achar que o filho deve obedecer, deve viver debaixo de obediência de um pai rebelde a Deus, de um pai distante de Deus. E não é isso que Deus quer.
o filho deve obediência ao seu pai no Senhor. O pai tem que saber pedir as coisas, tem que instruir o seu filho dentro dos padrões da legalidade, dentro dos padrões sociais, dentro do que é normal, do que é lógico, e não para ensinar coisa errada. Claro que um pai não vai fazer isso, mas existem pais que fazem isso. E isso os pais não podem fazer, tem que levar Deus para o filho, instrução aos seus filhos. Agora preste atenção, porque aqui eu vou concluir a minha live falando para você. O filho começa a vida dependendo dos pais. E os pais terminam a vida dependendo dos filhos. O segredo está em vocês, em nós vivermos com mútuo respeito. Não é porque eu sou pai que eu devo humilhar meu filho, ser mal com meu filho, ignorante com meu filho, estressado com os meus filhos, revoltado com meus filhos, maltratá-los e depois, lá na frente, eu querer que os filhos sejam bonzinhos comigo, cuide de mim, zele de mim, me dê assistência como deve um filho dar aos pais, mas eu não plantei isso. Você, eu, só vamos colher aquilo que a gente planta. Não podemos criar nossos filhos na ira, não podemos provocar ira a nossos filhos, não podemos provocar coisas ruins a nossos filhos, devemos cuidar, ensinar, amar, proteger, zelar, devemos fazer tudo de especial para os nossos filhos, instruir sim, orientar, corrigir, porque corrigir não quer dizer maltratar, corrigir quer dizer que você ama, quer dizer que você ama, que é o bem desse filho. Você vai corrigir, orientar, meu filho é assim. Quando o filho estiver muito revoltado, o pai não pode provocar, tem que ir com cuidado para que esse filho não se revolte na vida. E aí, quando a gente tiver velho também, seremos bem cuidados pelos nossos filhos. Então, o filho começa a vida na dependência dos pais, mas os pais terminam a vida na dependência dos filhos. E se você foi um péssimo pai, se você foi uma péssima mãe, se você foi uma pessoa ruim, se você for uma pessoa mau, ignorante, que maltrata os seus filhos, você vai ficar velho um dia. E aí, é aí que nós vamos precisar ter plantado para colher no dia de amanhã. Todo pai que terá uma vida longa vai ficar velhinho, gaga, vai ficar velhinho, talvez com a memória curta, fraquinho, as pernas fraquinhas, tudo fraquinho. Talvez vai depender do filho colocar a comidinha na sua boca para você se alimentar. Agora, se você foi um pai ruim a esse filho, será que ele vai fazer isso? Por isso é importante eu entender que eu cuido do meu filho para ele cuidar de mim no dia de amanhã. Eu dou o melhor ao meu filho hoje para que ele amanhã, quando eu precisar, me dê o melhor. Isso é muito sério. Isto é seríssimo, isto é profundo, isto é lógico, é o lógico da vida. Então, plante na vida do seu filho e você vai colher no dia de amanhã tudo que você plantar hoje. Dê o melhor, cuidado com a ignorância, cuidado com o estresse, cuidado com as palavras que você diz ao seu filho, cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos, porque amanhã pode ser exatamente isso que você vai ouvir. Então, vamos cuidar dos nossos filhos com amor, com carinho, lembrando, né, do que a Bíblia diz, não provocar ira, criar na doutrina, na admoestação, no amor, no carinho. Devemos dar tudo de melhor aos nossos filhos, porque é isso que nós vamos colher no dia de amanhã. Vai chegar um dia que você vai estar velho, que você vai estar pálido, abatida. Não é o lógico da vida. E aí os filhos terão que moldarem as suas vidas, pararem com muitas coisas
para cuidar de você, para dar uma vida digna a você, quando você não puder mais cuidar de si, porque a vida é assim, eu começo na dependência de alguém e eu termino minha vida na dependência de alguém. Guarde isso no seu coração. Deus está me usando para você nesse momento. Deus está me usando com autoridade para você. Pastor, eu já sei disso, eu vivo isso. Que bom, que maravilha. Então pregue isso para outras pessoas. Fale isso para o máximo possível de pessoas. Por isso, quando eu digo para você compartilhar os meus vídeos, compartilhar o que eu estou fazendo, isto é uma forma de você fazer a obra de Deus comigo. Eu não estou aqui brincando, irmãos. Eu poderia, minha família está ali me assistindo, eu poderia estar ali com eles de boa, tranquilo, né? Jantando, é hora de jantar, não tem culto na minha igreja hoje. É o dia que eu poderia estar praticando uma atividade física, mas eu parei, tive um dia de trabalho e aqui estou eu para abençoar você com a palavra de Deus. Os filhos começam na dependência dos pais e depois os pais terminam na dependência dos filhos. É uma via de mão dupla. Eu planto e amanhã eu colho. Deus te abençoe. Espero ter ajudado você com esta palavra, com este momento de reflexão aqui no Lar Feliz em Cristo. Este é o nosso momento. Deus abençoe todos que me assistiram. Deus visita cada um neste momento e trabalha, Senhor, no coração, dando sabedoria, graça, para que sejam pais excelentes e filhos excelentes. Esta é a oração que eu faço e faço em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seus negócios, tudo que diz respeito a você. Se você chegou depois, dá uma olhadinha lá que o vídeo foi uma bênção. Começamos a vida na dependência e terminamos também na dependência. Fica na paz do Senhor.